Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal a exposição que nos fez e a toda a equipa que o acompanha. E, naturalmente, concordo com o deputado Bruno Dias quando diz que as nossas intervenções seriam mais úteis no sentido de construir alguma coisa a mais e de pedir esclarecimentos adicionais, se, entretanto, já tivéssemos obtido as respostas a várias das questões aqui colocadas. Não tendo sido esse o caso, eu peço desculpa se vou enfatizar algum ponto, mas acho também dessa repetição ressalta a importância para todos os grupos parlamentares de alguns pontos que entendo que devem ser esclarecidos. E, em primeiro lugar, fazer o retrato dos últimos anos e aquilo que nos disse aqui hoje. Do ponto de vista de projetos, 1/3 ainda em desenvolvimento. Eu noto que o programa se chama Ferrovia 2020 e Ferrovia 2020 é suposto estar a concluir em 2020, depois há a possibilidade de gozar da faculdade do N+3, mas é um +3 e, portanto, as coisas são pensadas e projetadas para concluir em 2020, precisamente porque, como o Sr. Deputado do Partido Socialista referia, há muitas vicissitudes nas obras, todos nós as sabemos. Há concursos que ficam desertos, há empreiteiros que vão à falência, há problemas no Tribunal de Contas e, portanto, quanto mais cedo se começa e se põe no terreno a execução do programa, mais cedo se consegue lidar com as vicissitudes. Quando não se começa cedo, depois tudo se torna bastante mais difícil. E, portanto, estarmos a começar o ano de conclusão do programa com 1/3 de projetos ainda em desenvolvimento, eu acho que é preocupante, porque esses que ainda estão a ser desenvolvidos depois ainda vão ter que ter obras lançadas e ainda vão ter que passar por vicissitudes que nós, porventura, não conseguimos dominar totalmente. Segundo ponto, as empreitadas, portanto, 5% concluídas quando devíamos estar na conclusão do programa, de facto, é curto. 37% em desenvolvimento, mas ainda 58% a lançar. 58% a lançar nesta fase também parece bastante preocupante. Mas se nós formos olhar para os dados financeiros, eu aqui socorro-me do último relatório publicado relatório e contas das infraestruturas de Portugal, que só tem 16, 18, 17 e 18, portanto 19, se o Sr. Presidente quiser trazer mais informação, ótimo. Nesses 3 anos foram executados de investimento 205 milhões de euros e nem tudo para a ferrovia. Portanto, na infraestrutura de Portugal, 205 milhões de euros apenas. Para 2019 estavam previstos 400 milhões de euros, mas os dados que temos do primeiro semestre mostram que foram executados apenas 41 milhões de euros. Portanto, este é o ponto em que nós estamos. E cumpre-me fazer perguntas sobre as razões, e a primeira, obviamente, é se o que falhou foi verbo orçamental e foi a disponibilidade do Sr. Ministro das Finanças, nomeadamente, para libertar as verbas necessárias para se lançarem os concursos e, antes disso, os projetos. Se é isso, e se foi essa a razão de uma execução tão lenta nestes primeiros anos. Depois, se a verba que está prevista para o Orçamento de Estado 2020, se é suficiente para os objetivos que aqui também traçou do ponto de vista de recalendarização das obras. Se as questões também já aqui referidas de falta de pessoas, funcionários qualificados, têm a ver com isto ou não. E, portanto, nós sabemos que em 2020, de acordo com a apresentação que fizeram, teremos 1/3 de projetos concluídos e com isso conclui-se a parte de projetos e 58% de obras que estarão lançadas em 2020. E a pergunta é se o orçamento condiz e assegura os meios necessários para que isto seja uma realidade. 1/3 de projetos concluídos e, eu imagino que sim, nas 58% de obras lançadas. E, portanto, se garante que isso efetivamente vai acontecer, se nos garante, a pergunta já foi feita, eu repito, que não há obras canceladas nem adiadas sine die e, portanto, tudo isso vai acontecer em 2020. E porquê é que eu pergunto isto? Não só porque foi o que foi referido, do ponto de vista de calendarização, mas porque eu creio que é essencial para garantir que não há desperdício e perda de verbas até 2023. E, portanto, se isso não for tudo concluído em 2020, e eu devo dizer que já é bastante ambicioso, porque obras a lançar em 2020, e estamos a falar, 2020 tem 12 meses, e eu imagino que algumas seja no final de 2020, significa que há apenas 2 anos para serem concluídas. E, portanto, 2, 3 anos para serem concluídas, o que basta ter problemas de execução
para colocar em risco isso mesmo. E, portanto, a pergunta é se garante que não há risco de perda de fundos comunitários, não só de tudo o que já estava programado, como também daquilo que agora se juntou a este programa. Também vale a pena perguntar, porque a Infraestruturas de Portugal referiu em 2017 que o estado da ferrovia estava medíocre e nós, de facto, temos notícia de muitos acidentes, se nos pode garantir a segurança das pessoas que durante todo este tempo utilizam e crescentemente a ferrovia. Há depois perguntas concretas sobre linhas concretas, mas eu creio que isso decorre das respostas que forem dadas. Eu penso que teria sido interessante, em tantos slides, ver um slide que fizesse a comparação entre aquilo que foi explicado ao Parlamento em 2016 e nos últimos anos e aquilo que está agora a ser explicado. Portanto, a comparação, eu tenho aqui uma lista com datas concretas de 18, 19 e de 20 e todas elas estão incumpridas. Acho que nos poupa esse exercício que demoraria algum tempo, mas na verdade, se fizéssemos esse confronto, teríamos que ir à procura das razões, até para acautelar que estes últimos anos de programa não vão sofrer dos mesmos problemas que sofreram os primeiros anos do programa. Um exemplo que eu não posso deixar de citar, porque durante muitos anos neste Parlamento me bati por ele, é o da linha do Oeste. Já devia estar tudo concluído, não se compreende porque é que não está. E aí tem a ver com atrasos no projeto e tudo mais. E já agora, em relação à linha de Cascais, que referiu que vai ter também uma intervenção, se pudesse detalhar um bocadinho mais e, sobretudo, como é que está a ser pensada a articulação com a expansão do metro de Lisboa, eu acho que é relevante porque o problema da linha de Cascais é que continua a ser uma linha absolutamente separada de tudo o resto e como é que se perspectiva essa articulação no futuro, que creio que é essencial para podermos ter também dessa área metropolitana as coisas a funcionar de outra maneira. Muito obrigada. Tentando entrar mais em detalhe em algumas das questões também de alguma forma colocadas por vários dos senhoras e senhores deputados, se a Infraestruturas de Portugal garante a execução dos novos calendários. Os calendários, eles estão em toda esta apresentação, ela é disponibilizada quer para esta comissão, quer naturalmente também para os senhores jornalistas é disponibilizada esta apresentação, onde está em cada uma das obras e em cada um dos corredores, e só por uma questão de não se tornar muito fastidioso, permitam-me, a menos que queiram ir em algum caso em concreto, mas esses dados estão todos eles apresentados representados nestes slides que vos apresentamos. Mas o que a Infraestruturas de Portugal naturalmente tem para dizer neste momento é a sua segurança e a sua capacidade, está toda ela aplicada para que o cumprimento dos calendários que aí estão ou das datas que aí estão seja cumprido ou seja, executado de acordo com as datas que estão referidas. Isto tem o risco, porventura, que sempre tem quando se anunciam obras que não dependem na totalidade de nós. Não depende da capacidade instalada na Infraestruturas de Portugal, depende de estudos e projetos que estão ainda em fase de execução e poder-se-á olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. O que diria é ainda temos 4 anos para a execução do Ferrovia 2020, um programa ferroviário, uma obra ferroviária, desde que se iniciam os seus estudos, e esta é uma noção que as senhoras e senhores deputados seguramente têm, mas uma obra ferroviária desde que se inicia o seu estudo até à sua, digamos, até à sua recepção, não demora menos de 7 anos, é aquilo que ao longo de todo este processo nós necessitamos estudos, avaliações de impacto ambiental, concursos para projetos de execução, revisão de projetos de execução, concursos para obra, execução de obras e correndo as coisas todas bem, ou seja, não havendo a litigância que hoje também se está a verificar nas obras públicas, porventura muito obras públicas e não só, em tudo aquilo que são adjudicações públicas,
muito porventura também da carteira de encomendas começar a ficar cheia, que é uma litigância que faz suspender a execução quer de projetos, quer de obras, desde que haja uma impugnação feita de forma administrativa. Isso é uma competência que depois passa para os tribunais e depois ficamos meses a aguardar que os tribunais, os senhores juízes, possam decidir sobre essa impugnação. E quando falamos de impugnações, estamos a falar, para não ir citar exemplos em concreto, mas estamos disponíveis para o fazer, impugnações que passam por faltou uma assinatura numa das folhas de um documento que é um dos N documentos que fazem parte da proposta. Esta matéria é uma matéria que leva a uma impugnação, pode levar a uma impugnação administrativa e essa impugnação administrativa faz suspender todo o processo por um prazo que não é controlado por nós. Não vou colocar as questões de Tribunal de Contas porque esse tem um prazo que toda a gente conhece, sabemos qual é o prazo do Tribunal de Contas, agora também sabemos que o Tribunal de Contas faz um conjunto de questões que não são fáceis de responder, particularmente quando estamos a falar de concursos desta ordem de grandeza, desta natureza, onde as dezenas e dezenas de perguntas fazem suspender o prazo e naturalmente que obrigam a que os diversos setores, as diversas direções da Infraestruturas de Portugal tenham que responder e responder assertivamente. Atrasos da linha do Oeste. Houve um processo ambiental, houve algum atraso nosso no lançamento do concurso de projeto, mas acima de tudo houve 5 revisões, este foi um dos casos em que houve 5 revisões do projeto, demorámos meses e meses até conseguir ter um projeto, mas aqui claramente tínhamos um calendário em fevereiro de 2016 que era claramente otimista relativamente a isso. Eu diria que no dia seguinte, relativamente ao Oeste, já tínhamos esse projeto atrasado e, portanto, andámos a correr sistematicamente atrás do prejuízo. Temos o concurso agora em avaliação, esperamos que daqui para a frente que não haja novas surpresas. A articulação do metro com nós estamos a trabalhar em conjunto com o metro de Lisboa, como sabem vai haver uma linha circular, nós estamos, no caso do Caixo-Toré, a rever todo o interface. Portanto, a linha circular vai entrar por baixo da linha férrea, porque ela tem que entrar na continuidade da linha de metro que já lá existe. Nós vamos afastar as nossas linhas, digamos assim, de Cascais para o lado, para poder ser feita a obra e voltar a ser. As nossas equipas de engenharias do metro estão a trabalhar perfeitamente em conjunto para viabilizar esta obra, que é o ponto onde há esta articulação entre as duas. E depois está a avançar o projeto de modernização, obviamente, que está a avançar diretamente por nós. Essas eram as questões que me